O que separa quem desiste de quem constrói um negócio de verdade? Eu vou te contar agora um momento real meu que mudou a forma como eu enxergo isso. Há alguns meses eu tive uma virada de chave muito grande na minha vida em todos os sentidos, porque eu estava fazendo um curso na faculdade que, na verdade, eu nunca quis realmente fazer. Eu sempre atuei na área da comunicação desde pequenininha e depois, quando comecei a trabalhar na adolescência também. E a área que eu sempre tive muito apreço, muito amor, sempre foi a área da comunicação. Ano passado, na verdade, eu ainda estava com a minha urgência, né? Que era somente eu quem trabalhava, quem cuidava de todos os meus clientes. E foi nesse momento que eu tive uma virada de chave de que eu não estava feliz com aquilo. Então eu mantive somente 2 clientes. E na verdade, eu continuei não estando contente, porque eu não tinha clareza de quem eu era, do que eu queria para o meu futuro e não só para o presente. Eu não sabia como me posicionar de verdade, mesmo sendo uma ótima comunicadora. E eu senti que era essa desconexão, esse desalinhamento e falta de clareza pessoal minha estava refletindo na minha marca, no posicionamento da minha marca, e com certeza estava me prejudicando e ainda me prejudicaria mais. E exatamente isso que eu quis evitar, e por isso eu tive vontade de desistir várias vezes, até que eu decidi dar uma última chance e me candidatei a uma vaga para uma agência. Eu trabalhei durante 2 meses apenas, mas foram os 2 meses melhores da minha vida em sentido profissional, porque eu pude ter total clareza de que o que eu estava fazendo para aquela agência realmente demonstrava o quanto o meu trabalho como comunicadora e como criadora de conteúdo, ele fazia diferença na vida dos clientes e ele implicava nos resultados dos clientes e como eu tenho capacidade. E então eu comecei a ter uma visão diferente sobre mim. Então eu comecei a remodelar e a reestruturar a minha visão sobre a minha marca pessoal. Porque a sua marca pessoal, ela está 100% alinhada aos seus produtos, aos seus serviços, ao que você oferta, à sua própria oferta e a forma como sua marca vai se posicionar. Tudo é determinado com base nessa estrutura que, se você não tiver isso alinhado e com clareza para você e para o seu consumidor e para as pessoas que vão acompanhar a sua marca e adquirir seus serviços e produtos, essa desconexão vai fazer com que você não venda bem, vai ter falta de clareza, então as pessoas não vão entender por que seu preço é uma coisa, sendo que elas não veem tanto valor em você e no seu serviço, no seu produto, no resultado que você entrega, mesmo você tendo cases, mesmo você tendo comprovação de resultado, é o seu posicionamento, a sua comunicação no digital e fora dele que vão determinar também o sucesso da sua marca nesse sentido. E foi vivendo isso que eu percebi. Não é sobre não desistir por acaso, é sobre ter clareza sobre 3 coisas específicas. Vem comigo que eu vou desenhar para tu entender melhor. Sem clareza de onde você quer chegar, todo esforço vira ação dispersa. O primeiro tópico que você precisa pensar é que você tem que ter organização interna. Você tem que ter essa clareza, como eu menciono aqui. Se você não tem essa clareza, todo o seu esforço vai virar ação dispersa. Ou seja, tudo vai ficar embaralhado, você vai ter uma bagunça, você tem que ter organização, e organização é a base, é o centro de tudo. Então, faça reuniões consigo mesmo, faça reuniões de alinhamento para você entender o momento em que sua empresa se encontra agora, o momento que sua marca se encontra, ou que você se encontra. Porque esse vídeo não é só sobre empresas, não é só sobre marcas, é sobre você. Porque sua marca pessoal, você é ela. Então, você vai construir ela por meio das suas ações diárias, por meio daquilo que você representa, por meio do seu trabalho, por meio dos cursos que você faz, por meio da sua comunicação, do seu posicionamento na vida de forma geral. Então, você tem que ter esse alinhamento, você tem que ter essa base de organização e clareza interna. Se você não tiver, só vai virar ação dispersa e você não vai ter resultado, você não vai conseguir nem ter clareza do que é a sua marca, para que ela serve, como que ela muda a vida das pessoas e o que você faz e por que você faz o que faz. Então, o primeiro tópico que você vai pensar comigo, tá? Ação. Então, hoje você vai escrever numa frase só onde sua marca está agora e onde ela precisa estar em 90 dias. Você vai se apegar nesse tópico aqui. Então, é onde você está agora e onde ela vai estar daqui 90 dias. Você tem essa clareza agora? Se você pausar esse vídeo agora, você consegue me trazer essa ideia? Você consegue escrever aqui nos comentários sem você pesquisar, sem você fazer essa reunião consigo mesmo antes de você terminar esse vídeo?
Se você conseguir, então ótimo, você já está um passo à frente e daí nós vamos para o bloco 2 em seguida. Porém, se você não tem isso alinhado, faça isso imediatamente. Após esse vídeo, reflita mais sobre os seus objetivos pessoais e como eles se alinham aos seus objetivos profissionais, aos seus objetivos com a sua marca, porque senão você pode se frustrar e a sua marca ela não vai perdurar, ela não vai ter como pensar no futuro próspero com ela, porque não vai ter futuro. Você vai desistir, você não vai conseguir lidar com ela, você não vai conseguir lidar com tudo que vai ocorrer. Você tem que fazer o que você gosta, independentemente do que está mais hypado no digital no momento. Você tem que fazer aquilo que você tem apreço, aquilo que você tem paixão de verdade. E agora nós vamos para o bloco 2. Um negócio não morre por falta de produto bom, morre por ninguém saber o que ele resolve. E foi exatamente por isso que eu não vendi durante muito tempo da minha vida profissional como social media, como uma profissional da área de marketing, que eu já atuo já faz alguns 3 anos. Então, se tem algo crucial que virou essa chave na minha cabeça, foi eu entender e eu realmente começar a aplicar a ideia de que quem não conhece você não vai comprar de você. E quem não é visto não é lembrado. E é óbvio que parece aquele ditado clichê do digital, dos marqueteiros, e na verdade ele é a maior verdade que existe no meio do marketing. Quem não é visto não vai ser lembrado. Se a sua audiência, se o seu público-alvo, o público-alvo da sua marca, ele não vê o seu produto no digital e fora dele, ele não vê você falando sobre o seu próprio produto, você utilizando o seu próprio produto, você falando o porquê da existência da sua marca, o porquê você construiu aquele produto como construiu, né? E o impacto que seu produto causa na vida das pessoas, que resultado as pessoas vão ter ao comprar o seu serviço ou produto. Você já parou para pensar que as pessoas elas não têm como adivinhar os resultados e benefícios que o seu produto pode trazer para ela? E você tem que entender que hoje em dia as pessoas elas não compram um produto, compram um estilo de vida. Como, por exemplo, o Super Coffee, aquela marca de café, de suplemento. Não é consumo, porém, não tem como não conhecer algo que é falado todos os dias por milhares, centenas de influenciadores em todos os cantos do mundo. Não tem como você não lembrar, você pode não consumir, você pode não gostar, mas você sabe que existe, você conhece a marca, você conhece ao menos 1, 2 produtos da marca, porque ela é vista no mercado e ela é lembrada sempre por todo mundo, até mesmo por quem não consome, justamente porque ela tem um posicionamento claro e alinhado com o propósito dela. E as pessoas, essa marca, ela criou um estilo de vida. Não é somente produtos e suplementos de café, não. Ela tem um estilo de vida. As pessoas quando acordam, elas tomam Super Coffee para começar bem o dia, para ter energia. Então, é um suplemento que o sinônimo dele é energia. É um entusiasmo para viver, para as pessoas fazerem atividade física, para as pessoas saírem de casa, trabalhar, serem produtivas. Você está entendendo todas as palavras que a gente pode tirar, todas as características de resultados que a marca entrega por meio dos produtos, sem ela precisar falar uma palavra, porque os influenciadores falam por ela, porque a própria marca, ela se posiciona dessa forma, com clareza real, com o propósito. Ela mostra as pessoas utilizando o produto, as próprias pessoas são o marketing da sua marca, porque elas utilizam. Não há alguém melhor do que os próprios consumidores para falarem sobre a marca, para demonstrarem como conhecem a marca e como utilizam e por que a marca é tão importante na vida delas e qual é esse estilo de vida. Então, para você definir isso, você vai ter que sentar, você vai ter que estruturar a estratégia de marca pessoal da sua marca, porque se você não conhece a sua própria marca, saiba que ninguém vai conhecer, infelizmente. Você tem que ter conhecimento da sua marca, do seu negócio, você tem que ter essa clareza. E por isso, a ação que você vai fazer agora, porque nesses blocos aqui eu tô te trazendo uma ação. Você tem que executar essa ação, ok? Então vamos lá. A ação de hoje você vai gravar 30 segundos explicando o seu negócio para alguém que nunca ouviu falar dele. Então, como eu falei antes, né, a marca ela morre não porque ela não tenha ótimos produtos, é porque ninguém conhece os produtos, ninguém conhece a marca. Então você vai gravar um conteúdo agora, depois que você terminar esse vídeo, e você vai fazer cada uma dessas ações que eu trouxe nos blocos. Agora a gente está no segundo e você vai gravar esse vídeo de 30 segundos explicando para uma pessoa. Você pode criar uma pessoa fictícia, você só vai ligar a câmera e falar, então, sobre o seu negócio, para alguém que nunca ouviu falar. E você vai explicar
tanto o objetivo da sua marca, o propósito dela, né, a forma como você criou ela e o porquê que a sua marca existe e porquê que ela está presente na vida das pessoas de alguma forma, porque eu tenho certeza, eu te garanto que você vai encontrar sim uma forma de ela estar presente na vida das pessoas. Você tem que primeiro analisar o seu público e quando a gente pensa em criar um produto ou serviço, a gente tem que pensar não em nós, a gente tem que pensar no outro. Eu não vou criar um produto para mim, eu vou vender esse produto, então eu não posso criar algo que eu vá gostar. Eu tenho que criar algo que você vai gostar, que você vai querer adquirir e consumir, porque senão eu não vou ser assertiva, eu não vou estar sendo estratégica. Eu não crio uma marca para mim, eu crio para o mundo, porque imagina, eu vou vender, eu vou comprar meu próprio produto uma vez só? A minha marca vai falir, a minha marca não vai conseguir se consolidar no mercado. Então você tem que ter essa clareza muito bem alinhada e definida. O propósito da sua marca, a forma como você se posiciona tem que ter clareza e assertividade. E você tem que ter total noção do porquê o seu produto existe, para quem que ele foi criado. Para quem? Então nesses 30 segundos explique para quem que o seu produto foi criado e por quê. Explique isso e você vai começar a desbloquear tudo sobre a sua marca, no sentido de propósito, no sentido de conexão, porque se houver esse desalinhamento, você não vai conseguir perdurar, você não vai conseguir posicionar sua marca, você não vai conseguir nem criar um Reels de 30 segundos falando algo sobre ela, até porque você não tem que falar ai, porque eu criei para mim, minha marca. Não, gente, a marca é para você, você consumidor que consome produtos como o Super Coffee, né? Suplemento. A minha marca é para a marca é para você, a marca tal, ela é para você, foi feita para você. Você tem que mostrar que aquilo ali foi feito de forma personalizada para um tipo de pessoa, para um grupo de pessoas. E você vai estar posicionando ela assim, as pessoas vão entender, nossa, meu Deus, essa marca é para mim, essa marca é perfeita. Porque você acha tanto que mulheres se conectam tanto com marcas de maquiagem? Porque as marcas se posicionam para elas, não para si. Se você for egoísta, criar uma marca para ti, tu não vai vender. Você não vai ter bons resultados a longo prazo, você vai ter a curto prazo, mas a longo prazo você não vai ter, tanto em posicionamento, tanto em estratégia de vendas ou até mesmo de comunicação. Então você tem que ter essa clareza e você tem que posicionar essa clareza para o público, para que o público encontre a sua marca e para que a sua marca se conecte, porque uma marca hoje em dia ela é sinônimo de relacionamento no digital. As pessoas elas buscam uma marca, seguir uma marca no online para se conectar, para criar uma relação, uma intimidade com a marca que elas já consomem os produtos, para elas saberem mais sobre como usar o produto, para que aquele produto serve, os benefícios dele a longo prazo e não só, ai, tu comprou, tu vai ter um brinde, tu comprou, tu vai ter um desconto. Não, qual que é o benefício da pessoa comprar teu produto? Para um pouco de ficar precificando o teu produto e começa a falar sobre o valor real dele, sobre o motivo pelo qual ele existe e como ele impacta a vida das pessoas, tá? Agora a gente vai pro bloco 3, que inclusive, se você for tirar print, eu esqueci de anotar o 2 aqui, eu vou adicionar agora. Mas agora a gente vai pro bloco 3, então eu vou mudar ali novamente. E agora você vai pegar a última ação que eu vou te trazer e com certeza você vai mudar também o posicionamento da sua marca e toda a estrutura, a base. Negócio sem diferenciação só compete por preço e isso cansa e quebra primeiro. Deixa eu te explicar o porquê e como que isso se encaixa no que eu vivi durante muito tempo com a minha marca. E como agora isso mudou, depois dessa virada de chave que eu expliquei para você no início desse vídeo, e como você pode começar a pensar daqui para frente também, porque a gente já está no bloco 3. Último bloco já desse vídeo. Negócio sem diferenciação compete só por preço. Por quê? Porque se você não mostrar o que diferencia o seu negócio, a sua marca das outras marcas que já existem e que vendem o mesmo produto que o seu, por exemplo, que sejam semelhantes, né? Como existem várias marcas que vendem suplementação. Agora, a Manocity foi inovadora, ela trouxe algo que não tinha, que eram as gominhas. Existem milhares de marcas de creatina, agora em gominha não existia, né? Pelo menos não tão hypado que nem tá agora. Então, já faz uns 3 anos já que a marca dela vem crescendo exponencialmente. Por isso, porque ela trouxe um estilo de vida e ela diferencia a marca dela do mercado. Existem milhares de creatina, de marcas de creatina, porém nenhuma é em gominha, e a dela é em gominha.
Então você pode comer a creatina, você não precisa, né, que nem só colocar água na boca ali ou diluir. Você vai mastigar e você vai gostar porque o sabor ele é personalizado. Então, você tá entendendo? Você tem que olhar para sua marca dessa forma. O que diferencia a sua marca da minha? O que diferencia a sua agência de marketing de outra agência? Entendeu? Por que o cliente tem que comprar de você e não do coleguinha? Se você não deixar isso explícito nos seus conteúdos, eu não gosto de aparecer, escreva. Você tem que ser bom em alguma coisa. Se você não é, você fique. Você tem que desenvolver essa habilidade de criar conteúdo. Se você aparecer e for corajoso, você vai vender muito mais que muita gente. Começando por esse ponto inicial. Agora, se você não curte falar, então comece escrevendo, mas não deixe de publicar conteúdo sobre sua marca e principalmente o que destaca a sua marca da outra. Mas não vai me pegar a marca do outro e ficar reclamando, apontando o defeito da marca dos outros. Nossa marca não tem esse defeito aqui que a marca do fulano tem. Aí você não vai estar construindo autoridade nenhuma, pelo contrário. As pessoas vão ver você como uma pessoa arrogante, como uma marca que está no início e já está sendo estúpida, entendeu? Você está diminuindo outra marca, não faça isso. O que eu estou dizendo aqui é justamente você pegar o que faz a sua marca ser a sua marca. Cada marca é única. Ou você copiou a marca de outra pessoa só para você vender, né? Você não fez isso, acredito eu. Então, o que diferencia a sua marca da marca dos outros? Entendeu? Deixe isso claro no seu posicionamento diariamente, deixe isso claro no seu site, deixe isso claro para os seus consumidores, para o seu público-alvo. Agora, se você não olhar para o seu negócio de forma personalizada e pensar o que está destacando a minha marca, por que a minha marca é única? O que faz a minha marca ser o que ela é hoje? Então, o que faz do meu produto ser tão bom assim? Mostre por trás das coisas, mostre bastidores, mostre a construção, mostre as pessoas usando, você usando. Até porque se você é o dono e você não usa, você, né, não está se posicionando com clareza aí. Então você não vai estar gerando valor. Então gere valor por meio do que a sua marca representa para você, o que ela representa para o consumidor ideal dela, entendeu? E aí eu deixo a ação do bloco 3 para a gente finalizar. Você vai responder a seguinte questão: o que só você entrega, que ninguém mais entrega do jeito que você entrega? Então, o que você entrega, que ninguém mais entrega igual, do jeito que você entrega? Seja no atendimento exclusivo e personalizado, seja na plataforma que o seu produto, o seu infoproduto, ele está numa plataforma específica que ela é perfeita, ela é personalizada, ele vai ter toda uma estrutura, ali um atendimento exclusivo, um suporte bom. Anote isso num papel, rabisque isso para você começar a montar a estrutura da sua marca antes de você querer ficar criando conteúdo, anunciando, fazendo tráfego pago, criando canal no YouTube, criando perfil em tudo que é rede. Faça isso. Se você não tiver clareza desses pilares que eu trouxe aqui para vocês no bloco 1, no bloco 2 e no bloco 3, você não vai conseguir prosperar com a sua marca. Tenha isso em mente, tudo tem que estar alinhado com clareza e a base tem que estar bem estruturada. Sem a base você não vai fortalecer posicionamento, você não vai nem saber o que dizer. Porque se você tem toda essa estrutura que eu te trouxe aqui e esse último questionamento aqui, e você tem isso claro, não só na tua mente, mas anotado, porque tu tem que ter tudo anotado na tua empresa, tem que ter todo um sistema. Se você tem isso em sistema, você tem isso bem alinhado na sua marca, com certeza você já tem milhares de ideias de conteúdo infinita, porque se você pegar exatamente para quem que você vende, que tipo de pessoa é o cliente ideal, você vai entender a dor daquele cliente, você vai começar a estudar o teu cliente e não só pensar em ti, ser egoísta, como eu expliquei, você vai pensar naquela pessoa, no seu cliente ideal e como você vai fazer seu produto chegar até ele por meio da dor que ele enfrenta, porque a dor é esse cliente, por que ele precisa do teu produto e como que ele precisa. Então você vai levar o produto até ele por meio dos conteúdos, por meio das suas campanhas de marketing, por meio de publicidade. Então aí você já começa a ter uma noção maior. Lembra da história que eu te contei no início desse vídeo? Foi exatamente esses 3 pontos que eu trouxe que fizeram com que eu não desistisse, com que eu continuasse criando conteúdo, comunidade, com que eu continuasse persistindo na minha marca. Foi ter clareza desses 3 tópicos que eu trouxe no bloco 1, no bloco 2 e no bloco 3. Foi exatamente isso que virou essa chave na minha mente e que me fez persistir naquilo que eu sonho, que eu tenho como objetivo, mas eu tive que reestruturar tudo. Eu tive que olhar mais para o outro e não só para mim, né? Não ser egoísta, como eu já te mencionei várias vezes aqui no decorrer do vídeo.
E não foi sorte, foi ter clareza dessas 3 coisas que eu te trouxe aqui no vídeo de hoje, foi aplicar isso diariamente, estar sendo aplicar isso diariamente na minha rotina, na minha empresa que eu estou construindo, que é, como eu falei para vocês, o modelo que hoje em dia está muito em alta, né? O One Person Business, que é somente eu, minha empresa, sou só eu quem cuida de tudo, então tu acaba tendo que ser um expert em todos os setores da empresa para ela realmente funcionar e dar certo e perdurar no digital. Então não é sobre nunca ter vontade de desistir, mas é sobre você pensar sempre no que sustenta a sua marca, no que sustenta você como pessoa, não só como PJ, não só como um empresário, um empreendedor. É o que te sustenta nos dias difíceis, que vai fazer com que você continue, com que você não desista do seu sonho, do seu propósito. E você tem que se agarrar nisso, você tem que se prender a isso. E principalmente tendo esses tópicos que eu trouxe nos 3 blocos bem definidos e alinhados, você vai ter muito mais clareza, você não vai desistir facilmente, que você vai sempre se concentrar, que você tem tudo certinho, você tem tudo alinhado, você vai ter menos frustrações, menos estresse e mais organização na sua empresa. Inclusive, para a gente finalizar esse conteúdo, eu te convido a entrar no meu grupo exclusivo que eu tenho no WhatsApp, que é comigo, muito pessoal nesse sentido da aproximação que eu tenho com as pessoas lá. A gente começou há pouco, mas eu já coloco toda semana pílulas motivacionais, eu coloco ferramentas que eu utilizo no meu negócio, que eu utilizo na minha criação de conteúdo, na minha rotina, em sentido pessoal e profissional, porque aqui no canal a gente fala sobre isso. O meu universo aqui é marketing, comunicação, desenvolvimento pessoal também, principalmente, porque tudo começa no seu interno. Então, se você não tem um interno bem estruturado, se você não tem tudo isso bem claro dentro da sua mente e você não desenvolve as habilidades que você precisa para se tornar um bom empresário, um bom empreendedor ou um bom criador de conteúdo, você não vai conseguir se manter, né? Você não vai perdurar, você vai desistir em algum momento, porque você não tem tudo firme, tudo bem assertivo dentro da sua mente. Então, esse grupo, ele é muito exclusivo, muito bom. Eu vou fazer lives semanais também sobre esses tópicos que eu abordo aqui nos vídeos, que são muito importantes para quem está em constante crescimento e buscando pelos seus sonhos. Então, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, você pode participar. Muito obrigada pela sua atenção, espero muito que esse vídeo tenha feito diferença para você, porque ele ficou bem longo, tá? Eu não costumo fazer tão longo assim os vídeos, mas eu senti que precisava, é um tema muito importante e eu espero muito que ele tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.